Giba, gostaria que você analisasse a vitória 3-0 diante do Barueri. A gente sabe, Giba, que o ser no futebol não existe, né? Mas se a diferença do Guarani para o quarto colocado são muito pontos. Se não fossem as derrotas para Vila Nova, ABC, Asa, Salgueiro, Americana, aqui no Brinco, a situação poderia ser diferente? Vamos por partes. Com relação ao jogo hoje, um jogo perigoso, dentro de uma equipe forte, né? Que o equilíbrio e a consciência dos nossos atletas em conduzir a partida foi extremamente relevante, importante, né? Sabendo que tem que marcar, sabendo o perigo das bolas aéreas deles. E a partir do momento que as oportunidades apareceram, conseguimos converter gols. Então, credencio o jogo de hoje, principalmente a forma consciente dos nossos atletas dentro do campo, de maneiras que eles conduziram a partida. Com relação à classificação, gente, não adianta lamentar e também não adianta ficar festejando. Tá? A realidade nossa é essa. Nós ainda temos que buscar pontos aí para garantir a permanência do clube na Série B, que é o objetivo nosso. Giba, por falar em realidade, primeiro, se os jogadores, além do resultado dentro de campo para eles, é claro que foi positivo, mas se eles correram pelo Walter Grasman depois da entrevista do Walter no jornal Todo Dia. Não vamos confundir as coisas, tá? A entrevista do Walter é única e exclusivamente da responsabilidade dele. Não tem nada a ver com o desempenho dos atletas. O desempenho dos atletas condiz ao objetivo que eles têm de pontuar, que eu já frisei aqui, que é o grande mérito do Guarani, o ambiente interno que existe entre os atletas, entre os jogadores, a maneira que eles se dedicam, a maneira que cada um faz o seu máximo, a maneira que eles estão unidos nesse objetivo. Se eles não tivessem, confesso a você, não seria eu, não seria o melhor treinador do mundo que conseguiria conduzi-los. Tá? Ela me fez uma pergunta outro dia, eu até esqueci, sabe, passou batido. O grande mérito do Guarani é a união interna. Se os jogadores, por exemplo, se nós tivéssemos 3, 4 malandros que rachassem o grupo, não há nada que faria que a equipe fosse bem ou tivesse vitórias. Sabia, falou isso. Tá? Pode ter certeza disso, tenho experiências dentro do futebol que eu vivenciei isso aí. E o segundo ponto, que é muito importante, eu tenho que frisar isso, no primeiro turno, a nossa torcida não esteve junta como está tendo nesse momento. O apoio é fundamental por parte do torcedor para com esses atletas. Tá? No primeiro turno faltou, vocês presenciaram. Tá? O pessoal não soube, vamos dizer assim, dividir as coisas. A partir do momento que eles vieram junto com o time, puxa vida, nós tivemos derrotas, nós tivemos tropeços, mas o ímpeto deles, a dedicação deles é algo impressionante. Tá? Então são esses dois fatores que faz com que a equipe jogue, entre dentro do campo e vença a partida. Com relação à entrevista, gente, eu repito, é única e exclusivamente responsabilidade do professor Walter Grasman. Giba, no momento em que o Fabinho fez o gol e foi correndo abraçar o Walter Grasman, o Ari, que fez o passe para o gol, foi até você. E você até comentou essa situação do apoio que é necessário, nesse momento, irrestrito a todo e qualquer jogador. E o Ari chegou a ser bastante questionado, bastante criticado. Você fez também esse trabalho de recuperação emocional e técnica, principalmente, porque a técnica que faz o jogador ser o que é. Hoje o Ari deu a resposta que você esperava? Foi muito bem. Deu a resposta que todos nós esperávamos. E eu comentei antes da partida, fui questionado aqui por um colega de vocês, se eu confiava no atleta ou não. Tá? Ele foi malandro, porque depois que eu respondi, que eu vi que o atleta estava ali na porta ouvindo. Tá? E eu disse para ele, confiava só nele, é um menino de 20 anos, formado na categoria do Vasco, está saindo pela primeira vez do Rio de Janeiro, jogando no futebol paulista, num clube como o Guarani, onde a cobrança é muito grande, o processo seletivo ele é no limite, né? O jogador que teve contusões, jogador que teve poucas oportunidades, quando entrou, oscilou, como o time oscilou, porque o jogador vem, o time também precisa estar bem.
tá? Nos melhores momentos ele estava fora, mas, no entanto, contra o Náutico ele entrou bem, contra o Duque de Caxias ele entrou bem no jogo, né? Então mostra que é um jogador que tem qualidade. Agora, para ele poder desenvolver o trabalho dele, ele precisa ter autoconfiança, ele precisa ter o equilíbrio emocional necessário. Eu disse aqui na entrevista, depende única e exclusivamente do atleta, né? Ele conquistar seu espaço, não só dentro do Guarani, mas dentro do futebol. Entendo que hoje ele já deu uma resposta bastante positiva, promissora, né? Agora tem que dar sequência, basta apenas hoje. Tem outro jogo na próxima semana, o outro tem que ter sequência. Jogo a jogo, campeonato a campeonato, ano a ano, para ele poder construir a carreira dele. Ô Giba, nessa reta final aí da Série B, a gente sabe que é difícil ter uma semana inteira aí para descansar. E você com tantos problemas de contusão, queria que você falasse da importância dessa semana cheia para recuperar muitos jogadores e até com a pontuação ali acima, se a diretoria também deu alguma posição de alguma novidade durante essa semana aí, até o próximo jogo. Vamos lá. Com relação à preparação, né, nós temos que fazer mais um trabalho de manutenção e preservação dos atletas. Falta aí 30 dias, são 5 jogos, né? Então não adianta puxar muito. Tanto é que hoje tem a perspectiva de perder o Marcelo. Então, vejam vocês, todo jogo a gente perde alguém. Então é um cuidado muito grande. Eu até conversava com o Paulo, nós vamos fazer meio período a semana inteira. Trabalhar o ideal, vamos dizer aqui, o que nós entendemos, né? Vocês que tiveram ontem aqui, quem veio para ver coletivo, viu que eu não fiz coletivo, fiz trabalho técnico, no toque, esse tipo de trabalho, para poder não deixar de treiná-los, mas ao mesmo tempo não sobrecarregá-los. Tá? Então é isso que nós vamos fazer durante a semana até o jogo contra São Caetano. Com relação a outra questão, eu sou sincero para vocês, nós não estamos nem pensando nisso. Tá? Nós nem comentamos entre nós essas possibilidades. Entendo que é única e exclusiva a responsabilidade da direção. Não adianta nós ficarmos questionando, ou preocupado com isso. A gente tem que alcançar o nosso objetivo, tá? Porque está bem fechado os atletas nesse quesito, né? Que é chegar nos 46 pontos, olhar para trás, nós precisamos de quanto? Mais 3, mais 2, mais 4 pontos, então nós vamos buscar. Tá? Mas o ponto de referência é 46 pontos, que a gente garantir a permanência do clube dentro da Série B, que acredito que por tudo que aconteceu é uma grande vitória para todos. Giba, hoje você teve uma estreia de Lucas, né? E aparentemente o time melhorou muito a saída de bola. Fonseca melhorou muito a saída de bola e deu um pouco mais de dinâmica no jogo, porque o Dadá conseguiu chegar mais à frente como ele gosta, né? Queria que você comentasse sobre a estreia dele e falar sobre a sequência. São Caetano, em casa, que é um jogo de nível norte, que podemos considerar, e depois o Paraná. Você acha que 7 pontos desses jogos já resolve a questão? Vamos por partes. Com relação ao Fonseca, eu falo Fonseca para não confundir com o Lucas, que tinha aqui, né, que era volante, por isso que eu falo Fonseca. Atuou bem, primeiro volante, é um jogador que tem uma estatura privilegiada, não é? E ainda deu certo entre aspas, mas foi previsto. Aí começou a chover, começou bola aérea, você vê quantas bolas aéreas eles tiveram. Um jogador que tem essa postura. Foi bem, começou um pouco inseguro, que era normal dentro do jogo, mas depois foi se assentando, foi se posicionando, não tinha jogado ainda, né? Tem ansiedade da estreia, e o Lorinho ajudou, né? Todo mundo ajudou ele na estreia dele, todo mundo bastante consciente, bem equilibrado dentro do jogo, sabendo conduzir a partida. Não é? Com relação ao próximo jogo contra São Caetano, eu entendo que é um jogo para nós termos, não que nós vamos lá para não ganhar, tá? Mas é um jogo que nós temos que administrar bem, porque a grande partida nossa decisiva é contra a Icasa aqui. Tá? Estou vendo por esse lado. Então, pelo menos nessas 2 partidas aí, nós temos que saber como nos conduzir. Estou muito atento com relação a isso, porque por causa dos atletas que estão voltando de contusão, por causa do número elevado de contusões que nós estamos tendo. E também pelo número elevado de cartões, de jogadores pendurados com 2 cartões. Tá? Então, felizmente, nós vencemos hoje aqui.
Tá? Confirmando, se nós não tivéssemos conseguido o resultado, confesso a vocês que eu estaria mais preocupado e teria que usar uma outra estratégia para poder conduzir. Como nós fizemos, me dá a possibilidade, tá, de poupar alguns jogadores e adiar o retorno. O jogo de casa, que aí nós temos que ter esse brinco fervendo, gente. Tá? O torcedor junto, que aí nós temos que matar em casa aqui dentro. Giba, na semana do derby, os torcedores fizeram uma arrecadação de dinheiro e hoje esse dinheiro foi entregue ao Emerson. Ele, como um dos líderes do time, disse que ia conversar com os demais jogadores para repartir esse dinheiro entre os funcionários. Gostaria que você falasse aí dessa atitude do Emerson. Eu acredito justo. Eu acredito que seja justo. Tá? Poderia ser outra atitude. Eles comentaram alguma coisa lá na concentração, sabe? Mas existem alguns assuntos, sou sincero para você, tanta coisa. Eu acho que não deve nem eu tomar parte disso daí também, sabe? Acho que tem tanta preocupação para mim que, em relação a essas coisas extra-campo que acontecem. Mas o importante é os jogadores estarem unidos, convictos, da gente terminar bem o campeonato. E essas ajudas, essas participação da torcida, ela é importante, eu vejo de forma positiva, né? Mas eu acredito que ela pode fazer muito mais. Tá? Não é dando dinheiro. É o jogo de casa, nós colocarmos uma pressão neles aqui grande para o adversário, uma motivação grande para os nossos atletas, que isso aí é o confronto direto nosso que nós vamos ter. Giba, só para encerrar da minha parte, duas questões. Primeiro, a tua avaliação do Leandro Carvalho hoje, porque os volantes, na minha opinião, os volantes hoje jogaram a melhor partida do campeonato. Não sei se você... Muito bem. Não sei se você vai... O Dadá quebrou alguns passos. Eu brinco com ele, falo, começa a dar relaxo. Quando ele começa a ganhar o meio de campo, ele às vezes, em alguns passos, ele prendeu um pouquinho a bola no primeiro tempo, né? Mas estiveram bem seguros, né? Dominaram aquele setor, né? Foram hiper bem. E a outra questão, eu sei que você não gosta assim de... Você não gosta, né? De receber muitos elogios, mas uma pergunta, como o treinador Giba lida com essa situação para blindar o elenco? Deixar todos os problemas do lado de fora para ter o comando dos jogadores na mão. Eu já comentei isso aí. É você trabalhar com transparência com o atleta, sabe? Ele sabe que para ser titular, isso já é uma política que eu adotei há muito tempo. Tem que ter desempenho, todos têm as possibilidades iguais, né? E o atleta ele gosta de ouvir isso, ele gosta de saber isso. Esse foi o primeiro quesito. O segundo, o privilégio que eu tenho de ter atletas de muita boa índole. Isso é importantíssimo dentro do futebol. Estou batendo muito nessa tecla. Nós não temos malandrão, nós não temos bandido aqui dentro. Isso aí facilita bastante. E terceiro e último, não estou sozinho. Tem um pessoal, a comissão técnica muito participativa. O pessoal junto com os jogadores e constrói, além dos funcionários, né? De vestiário, já comentei isso, já falei que o ambiente de vestiário é sensacional. Tá? É muito bom, é muito positivo. Essa administração com relação ao jogo lá em São Caetano do Sul. E para a partida seguinte, decisão, você teria quais jogadores em vias de se não voltar na terça-feira próxima no jogo seguinte? O Renato, o Felipe, o Chiquinho, são todos jogadores que nesse período podem reunir condições? Podem sim. Eles e mais alguém dos que estão... No primeiro momento eles, né? O Assassino voltou a treinar também para assistir mais uma opção, né? Espero que outros atletas estejam treinando. Por isso a importância da vitória hoje dá para a gente administrar o jogo do São Caetano. Entendeu? Precisamos arriscar. Vamos administrar para matar o em casa aqui dentro. Então eu preservo, principalmente o Renato, o Felipe, esses jogadores que vêm de condição. Porque se eles voltarem a ter contusão, tá? E nós precisarmos ter todo mundo e os pontos não forem necessários até ali nas 3 últimas partidas, eu perdi esses jogadores. Entendeu? Então eu quero ter todo mundo dentro das possibilidades, numa condição para a gente jogar. Se a gente resolver a nossa situação antes, olha, se nós tivermos que resolver até o jogo do Goiás, eu quero ter todo mundo.
Tá? Daí a importância da vitória hoje, daí a possibilidade de administrar o jogo do São Caetano. Então vamos lá. Quero agradecer a você, torcedor, todo o apoio, toda a participação de forma positiva para com os nossos atletas, para com o nosso time. Você é o principal responsável pela reação, pela luta, pelo ímpeto, pela dedicação desses atletas para com o clube, onde eles estão fazendo o seu máximo, no seu limite. Obrigado a você, torcedor, e ainda conto com vocês. Ainda precisamos do seu apoio nos últimos jogos desse campeonato. Obrigado.